Imagine que alguém pudesse mudar completamente suas crenças, comportamentos e identidade, sem que você percebesse que estava ocorrendo, pois essa não é apenas uma trama de filme. Há estudos, experimentos e realidades que apontam para técnicas muito próximas disso, a chamada lavagem cerebral. Hoje no canal Impressionante vamos desvendar como funciona esse mecanismo, desde a ciência por trás da manipulação e controle, até como isso aparece nos filmes, na TV e na imprensa. Antes de começarmos, já deixa o like, se inscreve no canal e comenta. O caso de Patty Hearst é um dos exemplos mais famosos de controvérsias de suposta lavagem cerebral na história moderna. Patty era neta do magnata da imprensa William Randolph Hearst e, em 1974, aos 19 anos, foi sequestrada pelo grupo extremista Exército Simbionês de Libertação, SLA, uma organização de esquerda radical nos Estados Unidos. Depois de semanas em cativeiro, Patty surpreendeu o mundo ao aparecer em vídeos e fotos participando de um assalto a banco ao lado dos seus sequestradores, declarando-se membro do próprio grupo que a havia sequestrado. Em apenas 57 dias, Patricia Hearst, uma jovem universitária de origem nobre e educação refinada, foi transformada em Tanya, uma militante armada que parecia ter apagado completamente sua antiga identidade. Patricia, antes discreta e gentil, tornou-se irreconhecível. Seu olhar sereno deu lugar a uma expressão fria e desafiadora. A moça, que outrora falava sobre literatura e família, passou a gritar slogans revolucionários e a acusar seus próprios pais de serem mentirosos corporativos, cúmplices de um sistema que, segundo ela, oprimia e matava os pobres dos Estados Unidos. Enquanto Patrícia era vista como símbolo de elegância e recato, Tanya surgiu diante das câmeras como uma metralhadora nas mãos, participando de um assalto a banco que chocou o país. A imagem daquela herdeira transformada em criminosa tornou-se um dos ícones mais perturbadores da década de 1970, uma mistura de medo, mistério e fascínio. Quando foi finalmente capturada, o mundo inteiro se perguntava: Patty Hearst havia se tornado uma terrorista por convicção? Ou era apenas uma vítima despedaçada por uma lavagem cerebral brutal? Durante seu julgamento, DeFace alegou que ela havia sido vítima de lavagem cerebral, submetida a isolamento, doutrinação e ameaças constantes até adotar as crenças e objetivos dos seus captores. O caso levantou debates intensos sobre a fragilidade da mente humana sob coerção e até onde o controle psicológico pode ir. Especialistas dividiram-se. Alguns viram Patty como vítima de manipulação extrema, outros como cúmplice voluntária. A história se tornou um marco nos estudos sobre síndrome de Estocolmo, manipulação ideológica e comportamento sob trauma, e até hoje é citada como um dos exemplos mais intrigantes da influência ambiental em situações de sequestro e doutrinação. O termo brainwashing, lavagem cerebral, começou a ser usado no século XX, em especial durante a Guerra Fria, para descrever técnicas de controle de pensamentos em prisioneiros, em regimes totalitários, etc. Um dos clássicos estudos é de R.J. Lifton no livro Thought, Reform and the Psychology of Totalism, 1961. Na psicologia, hoje esse fenômeno é muitas vezes entendido como persuasão coercitiva, reformulação de pensamento, controle mental, mesmo que haja uma contestação entre os estudiosos. Basicamente, trata-se de um conjunto de técnicas que visam alterar crenças, comportamentos e identidade da pessoa, muitas vezes contra a sua vontade ou sem que ela perceba conscientemente. Estudos recentes identificam diferentes formas de manipulação e controle psicológico: controle físico, isolamento, sono reduzido, dieta alterada, uso de substâncias, controle psicológico, repetição, indução de culpa ou medo, degradação da identidade antiga e exigência de total obediência, modelagem de crenças via exposição contínua, reforço sistemático, manipulação de informação. Um exemplo é o livro Brainwashing: The Science of Thought Control, da Kathleen Taylor, 2004, que analisa cientificamente a lavagem cerebral como exercer poder sobre o indivíduo, causando mudanças em pensamento e comportamento, de forma que a pessoa não reconheça que perdeu a autonomia. Embora a lavagem cerebral seja um termo controverso na ciência, há estudos que apontam para fenômenos próximos.
O estudo com ex-membros de cultos mostrou diferenças em percepção de controle, resistência, tempo dentro do grupo, influência familiar, etc. Pesquisas sobre manipulação via design digital, dark patterns e engenharia social demonstram como a influência pode ocorrer de forma sutil, mas sistemática. O artigo Unmasking the Techniques of Modern Brainwashing, da autora Misty, descreve como entidades modernas, empresas, mídia, regimes, usam técnicas de manipulação de dados, exposição, persuasão, para alterar comportamentos. A imprensa, a TV, desempenha um papel crucial no que poderemos chamar de lavagem cerebral moderna. Ao escolher que informações mostrar ou omitir, ao reforçar determinadas narrativas, ao segmentar públicos, a influência sobre crenças e percepções de muitos. Tudo isso mostra como o controle de informação, imagem e ambiente pode preparar terreno para manipulação em massa. Hi, I'm Fox San Antonio's Jessica Headley. And I'm Ryan Wolf. Our greatest responsibility is to serve our Treasure Valley communities, the El Paso, Las Cruces communities, Eastern Iowa communities, Mid-Michigan communities. Um vídeo que se tornou viral mostra dezenas de apresentadores de telejornais repetindo exatamente o mesmo discurso. We are concerned about the trouble and trend of irresponsible, one-sided news stories plaguing our country. biased and False news has become all too common on social media. More alarming, some media outlets publish these same fake stories without checking facts first. Unfortunately, some members of the media use their platforms to push their own personal bias and agenda to control exactly what people think. And this is extremely dangerous to our democracy. 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 É um retrato impactante da manipulação mental sutil praticada por parte da imprensa moderna. Nessa montagem, âncoras de diferentes emissoras do mesmo conglomerado declaram em uníssono frases sobre fake news e ameaças à verdade, criando a ilusão de espontaneidade e credibilidade, quando na verdade estão seguindo um roteiro centralizado e imposto de cima para baixo. Essa uniformização da mensagem é uma forma poderosa de controle psicológico coletivo, pois transforma a diversidade de vozes em um coro único, onde o público, sem perceber, passa a associar autoridade e consenso ao que está sendo dito. A repetição sincronizada de um mesmo discurso não apenas anula o pensamento crítico, mas também reforça a ideia de que é uma verdade única, determinada não pelos fatos, mas pelos interesses daqueles que controlam o microfone. Dangerous to our democracy. This is extremely dangerous to our democracy. This is extremely dangerous to our democracy. A manipulação no jornalismo ocorre de forma sutil, mas poderosa. Em vez de mentir diretamente, muitos veículos moldam percepções por meio da seleção do que mostrar e como mostrar. Esse processo é explicado por teorias como o agenda setting, que mostra que o mídia define os temas sobre os quais a sociedade pensa, e o framing, que determina o modo como esses temas são interpretados emocionalmente. Assim, o público muitas vezes não percebe que está sendo conduzido a enxergar um assunto sob uma perspectiva específica. Durante momentos de crise, guerra ou disputa política, o jornalismo pode ser instrumentalizado por interesses ideológicos ou econômicos, repetição, omissão e ênfases seletivas, ferramentas capazes de criar verdades convenientes. Além disso, o fenômeno conhecido como espiral do silêncio faz com que pessoas com opiniões divergentes temam se expressar, acreditando estarem sozinhas. Isso gera uma ilusão de consenso, onde uma única visão de mundo parece dominante. Por isso, entender como o jornalismo constrói suas narrativas é essencial para o pensamento crítico e para que o público deixe de ser apenas espectador e se torne questionador das informações que consome. Filmes como Laranja Mecânica, 1984, mostram o extremo controle sobre o indivíduo. É preciso ficar alerta, na vida real talvez não haja um aparelho de lavagem cerebral literal, como no filme, mas o resultado pode ser similar, a adoção de ideologias ou comportamentos que antes a pessoa não teria. Para não ser vítima de manipulação ou controle excessivo, mantenha pensamento crítico. Pergunte-se, quem está dizendo isso? Por que estão dizendo isso? Há outras fontes? Diversifique suas fontes de informação.
Esteja atento à dependência emocional ou social de grupos ou de pessoas. Quando você sente que não pode sair, que deve obedecer cegamente, sem questionar, sua identidade pode estar sendo substituída. Valorize sua autonomia, seus valores pessoais e a liberdade de escolha. Agora a grande pergunta, até que ponto você está sendo influenciado sem perceber? Se o vídeo te fez pensar, deixa o like, se inscreve no canal Impressionante e compartilha com alguém que precisa saber disso. Até o próximo vídeo.